Eu vou ir começando já a nossa conversa de hoje, bem em cima da hora, né? O pessoal vai chegando depois. Mas até para. Eu já te falei com o Felipe inicialmente, né? Vocês se deram conta que na semana passada que eu não consegui fazer na quarta-feira a aula, porque eu tive uns problemas para resolver, tanto pessoais quanto relacionados com o curso. E aí na sexta-feira, que tinha ficado a aula, eu fiquei sem internet o dia todo. Aí não consegui avisar vocês. Isso, né? A gente vai, ao finalzinho agora, tentar combinar um horário que fique melhor para a gente recuperar a aula da semana passada. Nessa semana, tá? Ou no início da próxima, para ver se o horário fica para vocês fazerem isso. Pode ser Uhum. segunda-feira, terça, ou mesmo amanhã, 1h30 da tarde, né? Ou sexta, 1h30 da tarde. Vocês depois a gente conversa a respeito disso para recuperar aquela aula lá, que não ficar perdido Uhum. dentro disso, tá bem, pessoal? Uhum. Ok, tranquilo. Tá bom, então, na semana passada eu ia começar a falar para você sobre algumas coisas mais relacionadas com essa visão de ciência, né? A gente vai chegar no terraplanismo e falar um pouquinho dessa importância do ser cientista, a importância da física nesse contexto social. Então, hoje a gente vai realmente definir o que é ser ciência, né? E pensar, por exemplo, que a gente tem inúmeras coisas no nosso dia a dia relacionadas com essas abordagens que, a princípio, tem um caráter todo científico e se diz que tem uma explicação e comprovação, e desde então a gente acaba levando isso a sério. Mas, pensando, por exemplo, tem aqui uma ilustração da alquimia, né? A alquimia foi vista por muito tempo como ciência, foi vista como algo que era revolucionário do ponto de vista de transformação de materiais, ou como eles chamavam de transmutação. E hoje a gente já sabe, por exemplo, que não tem base nenhuma para fazer esse tipo de coisa, e mesmo a transmutação que era pensada, ela tem que ser feita a nível atômico, e esse nível atômico é muito difícil de ser conseguido. Né? A gente tem situações de implantação iônica dentro da física, aonde que a partir de um determinado material tu consegue implantar nos átomos outras coisas, formando novos materiais, transmutando esses materiais, mas que requerem uma quantidade muito grande de energia, que não era feita simplesmente lá com macerações e com pilão com pozinho. E a outra coisa que é sempre cheia de coisa, né, ali tá essa chargezinha, né, falando a respeito da homeopatia. Se vocês já leram alguma coisa, eu recomendo o, um livro chamado Bad Science, Ciência Ruim, que é um conjunto de crônicas de um colunista da BBC, que fala a respeito principalmente da cartomeopatia e usa exatamente isso que o já fala a respeito da memória da água. E pensando assim, na memória da água, por conta de ter esses contatos todos, a gente vai pensar que alguma molécula da água que está presente naquilo já esteve em contato com descargas, com dejetos humanos, ou como está escrito no chip, né? E ele coloca exatamente isso, que se existe essa memória da água, então a homeopatia basicamente é merda e açúcar dentro de pílulas. Não tem muitas ideias loucas pensando assim ao longo dessa discussão. Para deixar essa discussão bem clara, e talvez seja um dos poucos momentos dentro do bacharelado que eu sempre falar um pouquinho de filosofia, eu vou aproveitar para falar isso, eu vou apresentar para vocês duas pessoas, que é o Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência que trabalhou com uma ideia de como a ciência progredia a partir de revoluções. Né? Toda vez que a gente tinha aquilo que se chama de descoberta de alguma coisa, na verdade é uma revolução, onde tu vai mudando os paradigmas, mudando as formas como a gente enxerga a ciência. E, basicamente, ele foi o primeiro que definiu uma régua
o que era ciência e o que não era. A gente chama de pseudociência algo que parece, as pessoas até acreditam que seja ciência, que obedeça a métodos, mas quando passa por um crivo dos pares, ou seja, quando ela é analisada por pessoas que têm conhecimento daquela área, se percebe que não pode ser aceita como tal. Eu falei para sobre a licenciatura, por exemplo, da psicanálise. Psicanálise que ela é aceita como ciência, mas dentro da área médica, dentro da psiquiatria, por exemplo, há controvérsias porque as técnicas utilizadas por ela não são validáveis do ponto de vista científico. Então, sob a discussão do Kuhn sobre essa visão, tá, a psicanálise, por exemplo, que é utilizada amplamente por psiquiatras, inclusive, ela pode ser vista como uma pseudociência porque ela não se mantém como ciência. E, basicamente, ali tem um outro cara que se ouve muito falar a respeito que é o Karl Popper. Ele é um que a gente chama de epistemólogo. Epistemólogo é aqueles que estudam a evolução do conhecimento, a evolução com que as coisas vão acontecendo, né? E ele diz que a investigação ela passa por um crivo que separa esses resultados ou essa aceitação pela comunidade científica a partir de experimentos. Ou seja, se algo a partir da investigação tem experimentos que permitem que ele seja replicado, que permita que ele seja apresentado novamente, tá? Isso pode ser considerado como ciência. Se tu depende de fatores externos ou fatores pouco replicáveis, situações extremamente pontuais, tu acaba entrando nessa discussão e não vendo aquilo como uma ciência real. Bom, aí pode pensar, por exemplo, aqui tem um caso, né, que foi pensado a respeito de várias coisas que acontecem. Então, existem 10 mandamentos para a gente pensar a respeito de algo quando enxerga uma propaganda. Tá? Como eu falei 2 semanas atrás na nossa aula, da pulseira com cristais biomagnéticos quânticos que emagrece. Tá? Então, basicamente, a gente tem que pensar exatamente no que está sendo feito e como é que a propaganda é feita. E assim, quando se vende essa impressão ou a falcatrua, tem muito bem esse checklist dos 10 mandamentos. Que é ter uma observação muito clara, tá? De prestar atenção na pessoa, e tudo que for feito parece, apesar de ser extremamente genérico, parece que é pessoal. Tá? Eu vi uma série que já foi encerrada, chamada Mentalista, que usa exatamente essa situação. A partir da observação da pessoa, que eles chamam da leitura da pessoa, tu fala coisas extremamente genéricas, tá? E a partir dessas coisas genéricas, a pessoa vai se encaixapando nisso, vai se juntando nessas coisas e acreditando que aquilo é feito para ela. Muitas das coisas que a gente tem a respeito dessas, digamos assim, pilantragens, usando esse tipo de coisa, usando ciência, tão relacionadas com isso. Tá? E vai ter muita coisa aqui nos 10 mandamentos. É a situação onde vai ter contato com alguém, tá? Que alguém desaparecido, alguém morto. É uma atividade meio mediúnica, mas que se mostra exatamente nessa incerteza. Pensando assim, né, aí não é questão de acreditar ou não, mas do ponto de vista científico, uma situação com uma mediunidade não pode ser descrita pela ciência, vai ser descrita pela fé, vai ser descrita por outra coisa, mas não tem que ser descrita pela ciência justamente porque ela não é replicável. Cada caso é um caso, e quando cada caso é um caso, tu não consegue tirar uma lei geral para isso. E vai ter sempre essas situações, que vai ser exatamente nunca errar. Tá? No máximo, tu te engana, tá? E esse engano vai gerar um acerto depois. Aqui com os versos bonitinhos que vão aparecer.
E aí, quando a gente fala em pseudociência, vai aparecer um monte de coisa. Tá? Na net tem um canal chamado History Channel, que tem a teoria dos antigos astronautas, tá? E coisas desse tipo. E vai aparecer muita coisa que dá uma roupagem científica. E aí vai aparecer, por exemplo, a numerologia, astrologia, ufologia, estudo das pirâmides, tá? Voodoo, homeopatia, tarô, todo esse tipo de coisa que tem ali tem muito a ver com a pseudociência. Tudo aquilo que não pode passar por aquele crivo da reprodutibilidade, tá, vai acabar entrando nesse sentido. E eu estou falando isso justamente para a gente entrar nas discussões depois sobre, dentro da física, o que acontece. E vão aparecer vários verbetes que aparecem nesse sentido, como eu falei. Tá? Antigos astronautas, abduções, tá? Aí vai ter OVNIs, Atlântida, astroterapia, e vão ter termos que vão aparecer muito nisso. Sim, eu falo com essa propriedade porque quando eu era adolescente, eu era muito fascinado por essas coisas meio metafísicas, psicológicas. E aí depois, quando eu comecei a cursar física e comecei a ler mais, principalmente depois que comecei a ler os livros do Carl Sagan, que a gente vê, por exemplo, como os padrões eles vão ser repetidos em muitas situações e podem ser apropriados por qualquer tipo de comunidade. Mesmo os padrões lá dos alienígenas, coisas assim. Aí tu vai puxar, por exemplo, tem um colombiano, um peruano, um mexicano, o Rota Benítez, que é um cara que escreve dizendo que a Bíblia toda está um relato sobre avistamentos de OVNIs. Tá? Então, para pensar nesse sentido, como tu usa a mesma coisa, que vai aparecer nesse debate entre você cético a respeito de uma coisa e não ser cético. Tá? Aí, vamos pegar uns exemplos aqui, né, que eu coloquei um pouco de cura quântica ou não. Aí vocês vão ver, isso acontece em vários pontos, né, várias situações, aonde que vai ter a questão das curas espirituais. E aí tu vai ter muita coisa para a situação, porque as pessoas elas precisam acreditar na verdade, né? Muito mais do que ter uma esperança na ciência, tu vai ter uma esperança mística, né? Pseudocientífica ou metafísica. E aí tu vai ter todo tipo de situação. Aí vão ter remédios milagrosos, tá? O chazinho milagroso que faz qualquer coisa, ou então maior quantidade de coisas possíveis que vão aparecer dentro dessas coisas. Aqui não está o pai Sandro do TCC, que traz o orientador de volta em 3 dias, né? O primeiro 2 aparece, mas é dentro dessas linhas que a gente vai aparecer aí. A questão da cura não tem nenhuma explicação. E aí tem situações, por exemplo, né? Isso aqui já desapareceu, né? Já foi denunciado, mas existiam os sprays quânticos estelares, tá? Que eram produzidos a partir de água diamante, que o que quer que essa água seja, e essências vibracionais de cristais. Tá? A gente ainda está começando na física, né? Mas a gente tem modos de vibração das coisas. E uma das explicações que o pessoal tem para essas versões diferentes é que um cristal em casa, ele vai, dependendo da forma que tu colocá-lo em casa, ele vai vibrar de forma diferente e essas vibrações vão emanar vão emanar bons fluidos para tua casa ou uma radiação que vai ajudar na tua saúde. E aqui foi engarrafado. Isso aqui, lembra que eu coloquei lá a versão da garrafada que o pai Ambrosio faz. Aqui é uma versão quântica específica, que aí leva muita coisa mais, né? Mas vocês podem ver que cura tudo. Ansiedade, insônia, antidepressivo, traz prosperidade, faz limpeza energética, traz alma gêmea, busca equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Tá? Agora brincando um pouco, com desses aqui acontece toda a combinação de resultados necessários para o Grêmio não cair amanhã.
Então esse é o tipo de coisa que vai acontecer nessas situações, explorando, usando termos, e se vocês param para ver assim, usam termos científicos, termos que são reconhecidos e que vocês vão reconhecer em livros da física, da química, da biologia, da engenharia, mas são tirados do contexto para trabalhar como vai ser o termo quântico. Eu convidei uma aluna minha que está defendendo o TCC, que o TCC dela é justamente falando sobre esse uso incorreto da quântica e como ela está presente no nosso cotidiano. Ela vai falar exatamente desses abusos para vocês em janeiro. Só desculpa interromper. É sério mesmo que eles colocaram táquions ali? Tipo, a partícula teórica superluminal. Eles Super, mais colocam rápido que a luz, tudo. teoricamente. Eles vão colocar de tudo, cara. Porque tem que usar, basicamente, a situação. Assim. Tu tem que ter, quanto mais, pensa na situação, quanto mais rebuscado for o linguajar, e mais tem que ser assim, quanto mais difícil a palavra, coloca. Vamos pensar assim, ó. O cara olha assim e fala, o que é isso? Opa, tem que colocar. Exato. Pensando nos táxis. Primeiro, tá? 90% das pessoas não vão saber o que é. Vão achar que é uma palavra muito difícil. Tá? Aí quem sabe vai dizer assim, pá, mas os caras conseguiram detectar, verificar os táxons, estão usando a energia deles, o que já é um desafio para a física. Já é um desafio para a física. Porque, tá? Por ser uma partícula que é superluminar, ou seja, que viaja a velocidade superior à da luz, teoricamente ela é indetectável. Tá? A relatividade diz uma coisa muito maluca. Como ela viaja com velocidades superiores à da luz, a melhor forma de tu capturar o táquion é tu não capturá-lo. Tá? Porque se tu tentar correr atrás dele, ele vai adquirir velocidade maior do que ele já tem. As coisas bem malucas que decorrem da teoria da relatividade. Tá? Para mim, por exemplo, se vocês, eu não tenho um texto aqui para isso, né? Mas existe uma teoria chamada teoria do universo estacionário, tá? Da evolução do universo estacionário, que basicamente diz o seguinte, tá? O Big Bang foi o princípio de tudo mesmo, que nem o Gênesis, e foi o princípio do tempo e do espaço. E o tempo e o espaço se propagaram em todas as direções, inclusive para trás no tempo. Basicamente, diz assim, aonde que estão os táquions? Os táquions foram produzidos? Foram. Só que os táquions eles estão viajando para trás, antes do Big Bang, que é o que isso significa. Tá? É uma teoria muito maluca, mas explica tudo que a gente não consegue enxergar. Sim, que aí tem a ideia do antitelefone taquiônico, que seria o telefone por passado, entre aspas, mas... Mas é uma coisa muito louca, porque segundo essa teoria, tá, os táquions estão viajando para uma época que não existia o universo, só que para eles existe porque eles estão viajando para trás no tempo. Tá? Não pede para explicar, porque aí a gente vai entrar em umas discussões que, assim, apesar da ciência tratar, digamos assim, os táquions seriam aquela visão da física que ela está prevista, mas ao mesmo tempo é pouco provável que a gente consiga detectar se eles existem ou não, ou se é só uma predição teórica. Tá? Porque a forma de detectá-los, né, que seria a chamada radiação Cherenkov, diria que assim, se os táquions existem, a gente teria pequenos flashes azulados eventualmente no nosso dia a dia. Eu não noto isso. Não sei se vocês notam quando estão caminhando na rua, tá? Os flashes azulados. Assim. Notam? Não, não que eu me lembro. Prestem mais atenção. Talvez vocês tenham visto táquions e não tenham se dado conta ainda. Opa. Você tá andando, o sol bate na tua cara, você fecha o olho, você passou o negócio, não vi. Já acabou o argumento. É bem isso. Você viu o quê? Negócio ali, passou ali, ó. Acabou.
É a mesma história dos meteoros, né? Agora, essa semana teve a chuva de meteoros lá os Leônidas, dos meteoros tradicionais, dos viginídeos lá, né? Que é uma daquelas coisas assim, tu tem que prestar atenção. E não adianta tu ficar apontando para pessoas, tu viu aquilo ali, já passou, viu, acabou, né? Tu viu, não vai chamar a atenção do outro. Imagina uma dessas coisas que é ultra rápidas. E aí vai ter várias outras coisas que vão aparecer, né, gente? Essa aqui é a versão anterior da pulseira biomagnética quântica, que emagrecia, que fazia tudo lá. A pulseira biomagnética quântica seria a versão 2020 para garrafada. Tá? De repente tem até táquions no meio da pulseira lá, a gente não sabe, a gente está falando aqui e não se dá conta disso. E tinha a questão das pulseiras para equilíbrio energético. O equilíbrio energético ajudava em tudo. Tu melhorava nos esportes, tu melhorava na tua performance sexual, na tua performance intelectual, em tudo. Ou seja, comprou a pulseirinha, tá? Comprou a pulseirinha, vestiu a pulseirinha, tu passa a ser o Clark Kent sem óculos. Tá? Bom esse negócio, hein? É bom esse negócio. E pra ter uma ideia de como é bom, olha quem fez propaganda disso. O cheque. Rapaz, quanto que pagaram pra ele pra fingir que o negócio era bom? Tudo bem, o cheque já fez de tudo, tio. O cheque foi Shazam. O cheque literalmente tem uma mansão do Superman. Tá. O Shaquille O'Neal, ele já fez um filme onde ele era um cara fantasiado de robô. Ele era o Robocop de 3 metros de altura, velho. O filme do Aço, aquele filme horroroso. É o Steel, o Homem de Aço. Puta filme ruim. Exato, é horroroso. E o pior é que o super-herói é tribom nos estando em quadrinhos. E o filme é horroroso. Mas é isso. Cara, eu nunca vi um engenheiro de mais de 2 metros de altura. É escolha ruim de personagem, cara. O Batman não ficou anos e anos carecendo disso? De fazer escolhas ruins? Capitão América também. Coitado, velho. Ah, os filmes dos anos 90 eram ruins mesmo. Não, anos 90 era totalmente o contrário do que é hoje. Gente, exato. O Batman teve versões piores, cara. Teve versão pior, cara. A versão do Adam West era cômica. Batman do Tim Burton. A versão do Adam West na terceira temporada era uma desgraça mesmo. O Batman e o Coringa, num duelo de surf, o Batman com um calção amarelo por cima do traje e o Coringa com calção verde. Um detalhe, tinha morceguinhos no calção amarelo? Hã? Não, mas ele mas ele tinha o bate-repelente de tubarão. Bate-repelente de tubarão. Quem não lembra dessa cena? Exato. Eu adoro aqueles filmes, mas hoje em dia eles são ridículos. E a terceira temporada da série foi péssima. O Batman sempre tem preparo. Pode acontecer o que acontecer. Ele tem preparo pra tudo. Mas o pior é que era bate tudo. Tinha bate água pesada, tinha bate super reidratador molecular. Tinha tudo. O pinguim que desidratou os capangas pra depois hidratar na Batcaverna. Não que nos anos 90 tu não tenha versões muito ruins. Bate cartão de crédito. Batman do Tim Burton, tá vendo? Maravilhoso. Não que nos anos 90 não teve versões muito ruins. Batman e Robin é forte. O Batman e Robin é o que tem o Arnold Schwarzenegger com o Mr. Freeze? Exato. Que a cada 5 falas dele, 6 levam uma piadinha com frio. Tudo de horrível. Tem um vilão que não se presta pra isso, que é o Arnold Schwarzenegger. Tem a Alicia Silverstone que tá perdida como a Batgirl, Batmoça, bate alguma coisa lá. Agora só tem um negócio. Você vê no treino dela, quando ela manda um Iá! Você sabe que o negócio é bom quando a mina manda um Iá no meio da luta. O Robin fazendo snowboard num telhado e gritando Cauabanga, que já era datado em 97, quem dirá hoje. O único que a gente respeita que fala isso é o Michelangelo das Tartarugas Ninja. Exato. É o único que eu respeito que fala isso. Exato, Michelangelo é o único que pode falar hoje em dia. Outra coisa, aquela cena em que a Era Venenosa dá um beijo na boca do Robin, ele tira o lábio de borracha, e a minha dúvida é, por que ela não beijou ele de novo? Lábios de borracha são imunes ao seu veneno. Eu só fico me perguntando por que ela simplesmente não beijou ele de novo e pronto, matava ele. Não, ela empurra na água.
Ah, não. Bom, tem o fato de que a Era Venenosa, que tem total controle sobre as plantas, é chutada numa planta E morre. e deu. Você viu aquela cena do Robin se afogando? Ai, aquela cena. Não, você lembra, você sabe a história, né? Que eles esqueceram de colocar o take dele saindo da água para respirar. Sim. Aí eles colocam o take dele saindo, Ah, não. E, olha, eu acho irônica, sem ironia, eu acho que a coisa que eu mais gosto naquele filme é o Arnold Schwarzenegger com pantufa de ursinho polar, de urso polar, fazendo o coralzinho ali da música de sorvete. Aquilo ali é a única coisa boa daquele filme. Maravilhoso. Fantástico. Vamos voltar agora aqui para a realidade. Só por causa do chat, só por causa do chat já levaram para tudo isso. Então, assim, cultura nerd é brava. A cultura nerd é complicado, é complicado. Eu acho que eu vou trocar o último módulo lá, que era física do cotidiano, e vou trazer só as físicas dos super-heróis pra gente dar risada. Não, sem brincadeira, eu tenho um negócio, depois que eu comecei a gostar bastante de física, eu comecei às vezes eu tô tomando banho, eu começo a pensar em como a física não faz sentido dentro de algumas coisas. Por exemplo, os videogames. Uhum. Um exemplo, é clássico. Não, então, um exemplo clássico é o pulo duplo. Exatamente. Né? Como que você tem o pulo duplo? Que você pula e no ar você pega um impulso de novo. Uhum. Normal. Mas quem nunca? Eu comecei a brisar nessas coisas, tipo, mano, como que pode? Não tem como você pegar impulso no ar se você não tiver alguma coisa embaixo. Por isso que atualmente tu tá numa geração muito mais RPG, aonde que as coisas têm um senso de realidade um pouquinho maior. Porque antes era um negócio assim, vai Mortal Kombat. Eu sou fã. Mortal Kombat eu entendo. Eu passo pano. Cara, um negócio que eu não entendo eu lembro, eu gosto de ver as finalizações, né? Uhum. Uma coisa que eu não entendo, uma finalização que a que eu mais fico na dúvida no Mortal Kombat 9 tem uma finalização que o Quan Chi arranca a perna do personagem e fica batendo nele com a perna. A minha coisa é, ele puxa a perna e o cara não vem junto. Tipo, a perna descola como se fosse um velcro. Não! E o personagem fica lá pulando. A perna fica de manteiga. Não, é um modelo onde que as pessoas onde que não tem articulação, é tudo destacável, assim, para juntar o braço fora. Nossa, umas coisas que não faz sentido nenhum. Uhum. Eu fico vendo isso, procurando lógica. Eu sou burro. Uhum. Não, mas tu vai pegar, assim, essa questão de tu levar pra cultura geek, pra cultura nerd agora, né, tentar essas explicações todas do ponto de vista científico, que aí tu vê algumas coisas assim, não, isso não faz sentido nenhum, principalmente quando tu começa a estudar, ou quando tu começa a analisar e tu fica cada vez mais cabreiro com as cenas, porque isso não tem lógica. Isso é verdade, mas isso que deixa o negócio legal, você tentar entender aquilo. Pra mim é liberdade poética, eu não me preocupo, desligo o cérebro, é verdade. Eu também não, tipo, tô jogando lá, eu tipo assim, não, foda-se, é um jogo, tem muita coisa que não é real. Só que na hora que você começa a pensar se aquilo existisse na vida real, você percebe que não faz sentido. Daí acaba se tornando uma discussão legal. E uma coisa interessante é que às vezes quando passa a usar um modelo científico válido, aí também tem reclamação, que nem, por exemplo, eu sou fanático por Star Wars, minha franquia preferida de todos os tempos. O episódio 8 é o único filme de Star Wars que retrata as naves viajando à velocidade da luz de maneira realista, porque a Holdo pega, aponta a arma, faz a nave à velocidade da luz e a nave destrói tudo que está na frente. Absurdamente destrói todas, justo porque com a massa relativa dela, ela conseguiria fazer isso. Todo mundo diz que aquele é a ação que quebra o universo de Star Wars porque não faz o mínimo sentido. Outra coisa também, que eu já vi muita gente falando, é que nas cenas de batalha no espaço não devia ter som. Não devia. Não, eram batalhas... Isso é poética. Isso é liberdade poética. É que imagina, vou ver um filme lá, os caras se quebrando, não tem som.
Exato. É triste, né? Tem Ia que ter ficar um meio chato. Tá, Ia ficar meio chato comigo. pensa Não, no mas seguinte, então, só que- tu quer um símbolo maior do que a saga Star Wars, do que o sabre de luz? Uhum. Qual é a isso lógica? é verdade. Qual é a lógica do sabre de luz? Tá, é um laser. Só que é um laser Uhum. sólido. Já tem esse Sim. detalhe. Exato. Tá? Uhum. E é um laser que ele tem alcance curto. Ele é limitado. Exato. Tá? É uma coisa muito estranha. Tá? Mas aí vai dizer assim, não, mesmo por mais fanático do ponto de vista científico, é liberdade poética, que nem Exato. tu exigir, por exemplo, Sim, sim. as batalhas não. Ou, por exemplo, o cara vai manobrar a nave lá, tu pega os episódios iniciais lá, o 4, Uhum. 5 e 6. O Han Solo quase dando cavalinho de pau com as naves. Isso é verdade. Ah, era bom demais. É um clássico. É clássico, tu vai dizer o quê? Ah, isso é impossível. Gente, Claro que não. é impossível tudo. Imagina o currículo do Han Solo. O que você faz? Do cavalinho de pau com as naves. Oh, é um currículo. Eu contrataria como motorista de fuga. Não, Com tem certeza. mais, assim, ó, a própria cena de desviando dos asteroides, quando ele entra lá naquele negócio rochoso lá, é totalmente Sim, sem sentido, porque tu não vai conseguir manobrar daquele jeito. Tem que ter apoio de alguma coisa para ter ação, para ter ação. E mesmo que tu tenha os foguetes direcionando, pá, não, é que o foguete da nave, quando ele mexe no manche lá, que é o manche do avião, ele direciona os foguetes, tá? Mas existe lei de conservação do momento. Tu não vai simplesmente assim, ó, no momento que eu virei para cá, a nave vira automaticamente. Não é assim que a coisa acontece. Tem um delay ali, né? Vamos lá, liberdade poética. Não tem. Exato. Não dá para levar tão a sério assim. Por isso que a gente pode pensar assim, vamos levar a ciência a sério. Só que quando a gente vai pro cinema, a gente não pode levar tão. Pode É até. aquele negócio, tem que você crescer, né? transforma. Se você leva um filme todo, você pega Star Wars e usa ele tudo como na realidade, ia ser uma Exato. Primeiramente, o filme seria uma viagem só, o cara ia só viajando lá, ia ser só isso o filme. Se ele fosse passar pelo meio dos asteroides, ia durar 2 segundos, que ele ia bater e morrer, pronto, acabou. Exato. Cinema é escapismo. É escapismo, por isso que sobreviveu a Grande Depressão, porque era escapismo. Ó, gênio. Pronto, já distanciamos de novo, vamos voltar. Ai. Não, gente. Aí tem voltando. A gente pode discutir depois, mais adiante, falar um pouquinho sobre questão de super-heróis, coisas desse tipo. Falar bem cultura nerd nisso aí. E aí, aproveitando, né, falando um pouquinho dessa questão de ciência, anticiência, né, isso aqui é um negócio que eu estava falando lá do Ben Goldacre, que é o cara da BBC, né? Eles fizeram uma simulação de overdose em massa de remédio homeopático. Tá? A simulação basicamente era todo mundo bebendo água simultaneamente num ponto de Londres. Tá? E a Sociedade de Homeopatia não gostou, porque considerava aquilo de muito mau gosto. Mas teve versões brasileiras também. Tá? Bem científicas. Se vocês olharem aqui, está escrito 10/23, que é o número de Avogadro. Homeopatia é feita de nada. Também teve esse manifesto no Brasil, isso aqui foi em 2012, 2013, né, para mostrar exatamente isso, do quanto não tem sentido e as pessoas recebem aquilo como se fosse uma inovação ou como se fosse um remédio muito forte. Não precisamos ir longe. Tá? Possivelmente, numa tarde que vocês estavam perdidos em casa, zapeando nos canais lá, passaram o Quaraci falando sobre o Norwegian Top 10 da Ômega 3, Norwegian Ômega 3 da Top 10, que faz tudo. Outro clássico da televisão brasileira. É clássico da TV brasileira. Se vocês prestarem atenção, o Ômega 3 da Norwegian lá faz tudo. É como a garrafada lá. Tá? E a missão... Cristina, você ganha 12 potes Top 10. E esse relógio exclusivo. Junto com essa iogurteira.
Exato. Não perca agora a chance de ter o ômega 3 na terra dos vikings. Nossa, o cogumelo do sol. Eu lembro do cogumelo do sol. Tem um velho cara que falava, compre cogumelo do sol. Aí ele falava os bagulho lá que eu nem lembro mais. Só vai mudando as coisas, porque como em algum momento a Sociedade Americana de Cardiologia falou a respeito dos benefícios do ômega 3 para o coração, todo mundo começou a vender o ômega 3. É a versão lá, 2021, em pílulas das garrafinhas lá do spray quântico estelar. Não é feito de água diamante, não capta os modos vibracionais dos cristais, mas é ômega 3 e o ômega 3 está garantido pela ciência. A única verdade que fala é a respeito disso. Tem na propaganda lá, os médicos recomendam que você tome uma dose de ômega 3. Não diz que aquela dose que tem ali não é, a maior parte não é ômega 3, mas está ali e é fundamentalmente açúcar e uma quantidade muito pequena de óleo. Mas as pessoas tomam e tá bonitinho. Duvido que algum familiar de vocês mais velho não tome ômega 3. Duvido. Eu achei aqui, ó. Vê se dá pra escutar. É isso mesmo, Cristina. O ômega 3 melhora a memória, concentração, frete grátis. Gente, esse ômega 3, os médicos estão recomendando. Tem um dia sequer, Cristina, que a gente não veja, não escute, não leia sobre o ômega 3, profissionais da saúde recomendando, gente. Mas é um suplemento alimentar, é um alimento. Isso mesmo, Cristina. Assim, só faltava Falta aparecer agora o ômega 3 quântico. Pô, É, tu tá roubando uma ideia que eu tô pensando em patentear. Tô pensando em patentear. Ômega 3. Ômega 3 quântico, isso deve ser. Bravo. Esse, Potente, 1000 vezes mais potente. esse aí Não, você toma, você morre, porque é muito potente. vai ter o Norwegian ômega 3, esse vai ser o pica das galáxias ômega 3, tá? Porque é quântico. Tá? Não vai. Exato. O ômega 3 quântico que passou com tratamento de táquions para melhorar a disposição. Vai ter gente que vai É ômega 3 quântico estelar. Exato. Que utiliza os modos vibracionais dos táquions, tá? Para melhorar a tua energia interna. E não é Cara, só isso aí vai ser a nova maconha. faz tudo. Exato. Isso aí vai ser a nova maconha. Vai ver o tanto de gente que vai tomar pra aquele ficar doidão. Daqui a pouco o pessoal tá vendendo maconha quântica e aí, ó, porque o barato é muito maior. É a famosa ervinha galáctica, daí vai ser. Sua viagem muito mais longe. Bom, eles não tem aquelas que eles que colocam um nome diferente, que nem naquele filme Pineapple Express. Essa vai ser a última fronteira. Que nem no Star Trek. Ai. Aí seguindo, aqui, ó. Aqui tem o estudo, tá, do pessoal lá mostrando o quanto não funciona, para ter aquele negócio assim, nunca se provou o contrário. É que no fundo o pessoal pega, a gente tem esse efeito de observação das coisas. Quando algo faz bem, a gente acredita que ele faz bem em todas as situações. Quando algo faz mal, a gente esquece simplesmente porque não deu certo. E esse estudo, por exemplo, aqui é um estudo do Lancet, que é a melhor revista de medicina do planeta, desse planeta pelo menos, não sei se os outros concordam com a gente, mas que mostra exatamente esses achados, assim, que mostra que não tem eficácia nenhuma, não tem sentido nenhum a gente questionar isso. Fazendo essa introdução toda, né, como é que a ciência trabalha, gente? É a ideia de pensar, por exemplo, umas coisas assim, mas tem situações que a gente não torna científico porque não são estudadas. Por exemplo, de duendes, leprechauns, tá? Não existe ninguém que estuda isso, tá? Por quê? Porque simplesmente não se tem evidências necessárias para isso.
E vai ter situações, e aí vai ter bem isso que tem aqui, né? Que a gente pode pegar exemplo, a gente estudou lá em biologia, que o Mendel, o cara que é um dos precursores da biologia, da genética, é um cara que fez o estudo dele lá com as ervilhas, tudo bonitinho, e por muito tempo, olha só, tá? O Mendel, ele fala para a sociedade de história natural, lá da Suíça, da Áustria, tá? A respeito dos resultados dele. E o pessoal dá risada, porque desde que ele falou até aproximadamente o início do século XX, o pessoal achava que aquilo era bobagem, porque não tinha validação nenhuma, era pseudociência. Ignorou completamente isso. E aí mostra exatamente que depois de se usar isso, e tem esses autores e Peters que falam a respeito disso, que mostram exatamente essa situação de ver que as coisas elas vão mudando um pouco o caráter ao longo da história para mostrar que aquilo que estava sendo entendido, que não era entendido como algo que era validado pela ciência, começou a ser utilizado. E vamos ter exemplos disso. Tá? Na geologia, hoje a gente pode pegar, não vou pegar só física, né, vou pegar hoje primeiro alguns outros exemplos, na geologia. Hoje uma teoria que explica muito bem a ideia de como o planeta vai se transformando é a teoria do Wegener, tá? Sobre a teoria da deriva continental, das placas continentais, que dizia que inicialmente, pela lógica, a gente tinha uma única massa de terra chamada Pangeia, e depois ela começou a se separar e mostrava alguns encaixes, por exemplo. A costa da América do Sul e a costa da África elas têm um encaixe muito semelhante, tá? Para mostrar que elas poderiam estar unidas. A própria Austrália ela consegue encaixar bonitinho na África do Sul e na Patagônia. Então tinha essa situação toda, só que para os geólogos, isso foi feito lá no início do século XX, para os geólogos isso era uma piada, tá? Porque não se entendia dessa forma. Então ele começou como uma resposta científica de aprovação, e depois, como não tinha evidência, ou como não tinha nada que permitisse garantir isso, né, em 1929, o pessoal da geologia declarou que isso era pseudociência, que isso não tinha sentido nenhum. E só depois, por conta dos achados biológicos, da semelhança dos dois lados do Atlântico, que se retomou isso e acabou trazendo isso de volta para a questão da ciência, para ver como isso é delicado para ser falado. Não vou falar da astrologia, eu vou falar na próxima aula. Outra situação, tá? Tem aquelas teorias malucas, por exemplo, de que os vikings descobriram os Estados Unidos e o Canadá 500 anos antes de Colombo. E tem uma teoria que dizia que os polinésios, pessoal lá do Tahiti, coisa desse tipo, chegaram na América do Sul muito antes do que qualquer europeu. Tá? Aproximadamente ali 1200, isso é uma Science em 2010. Tá? Isso foi falado, foi discutido, né, por causa de uma fuga que se teve da região da Polinésia e pelas, digamos assim, pelas coincidências dos monumentos, das construções nessas duas regiões. Então se esperava isso, que estivesse, né, coisas semelhantes disso, mas era pensar, por exemplo, de que forma eles tinham feito isso. Aí foi feito várias sondagens, né? Por exemplo, aqui, ó, em 1837 tinha similaridade entre as canoas do Chile e do Tahiti, tá? Em 1839 similaridade nas palavras que os nativos usavam para descrever a palavra canoa. Nos anos 30 se pensava, por exemplo, que a batata doce, que foi descoberta nos Andes peruanos, na verdade ela era
ela já era plantada nas ilhas do Pacífico muito antes do que Cristóvão Colombo chegou na América e coisas desse tipo. E aí chegou num ponto que disse que vai acontecer uma situação de virar mito, por quê? Lá em 1947, um grupo de noruegueses resolveu fazer uma aventura aí. Andaram os 7.000 quilômetros que separam a Polinésia da América do Sul de jangada. Isso virou livro, virou filme, virou tudo que podia fazer, virou documentário, e por conta disso acaba que as pessoas passaram a não levar a sério, inclusive os antropólogos que estavam estudando essas semelhanças, porque era muito marketing em cima daquilo e as semelhanças podiam ser pura coincidência. Tá? Somente aí no início do século, no finalzinho do século XX, no início do século XXI, que começa a ter, e principalmente por causa dos avanços da genética, né, que a gente consegue ter, por exemplo, o DNA da batata doce encontrada nos Andes e na Polinésia era semelhante, ao contrário daquele que é da batata doce que é plantada na Europa, ou seja, foi levado para a Polinésia a partir da América do Sul ou vice-versa. Tá? Existia a questão das ilhas, do formato dos crânios, da questão antropológica a respeito dos nativos, que eram muito semelhantes nas ilhas do Chile, perto da Ilha da Páscoa ali, e com os polinésios. E aí começa a ter essa questão ali por exemplo, esses ossos de galinha no Chile, de 1450, e tem outras situações, por exemplo, de coincidências, tanto astronômicas, a respeito disso, que cada tribo, na verdade, quando a gente fala de astronomia, era algo muito particular das tribos, de entender como eram as estações do ano, como é que o Sol se comportava, então tinha essa preocupação de adequar as duas coisas. Então, no início do século XXI, se percebe que isso realmente tinha um caráter científico. Para ter uma ideia de como se faz essa ida e vinda nesse processo todo de algo que desaparece, por isso que eu falei lá da psicanálise, né? Em algum momento do futuro, talvez se validem essas técnicas e passe a ser, e se torne ciência junto com a psiquiatria. Esse exemplo eu acho muito instrutivo. Tem um cara chamado, ele é russo, chamado Emanuel Velikovsky. Eu tenho que olhar porque eu não consigo ler o nome dele direitinho. Ele tinha uma teoria muito maluca, gente, que podia estar tranquilamente no History Channel lá junto com o Jorge Tsoukalos. Ele começou a fazer algumas observações antropológicas, não astronômicas, e chegou a uma conclusão de que o planeta Vênus, tá, ele não existia desde o início da história da civilização humana na Terra. Porque existia um outro planeta no céu muito mais próximo da Terra, porque existem relatos antropológicos lá dos antigos que diziam que lembranças de um astro muito grande no céu, maior que a Lua, maior que o Sol, e se tinha toda essa preocupação. Não se tinha nenhuma menção, segundo o que ele tinha estudado, tá? Que nem os babilônios nem os hindus tinham feito menção a Vênus, que é o objeto mais brilhante do céu, depois do Sol e depois da Lua. Tá? Então a teoria dele tinha essa ideia de que Vênus não existia, até mais ou menos 1500 a.C., quando se teve uma explosão em Júpiter e Vênus nasceu dessa explosão de Júpiter. Tá? Gerou um cometa, esse cometa se estacionou na órbita de Vênus, e quando ele passou perto da Terra, ele causou uma quantidade muito grande de fenômenos, terremotos, incêndios, coisas assim, que isso aí foi mais ou menos em 1450 a.C. Tá? Ele passa por aí e volta depois, mais ou menos ali por 750, uns 700 anos depois, bate em Marte, ou seja, está dando uma bandinha pelo sistema solar, bateu em Marte, tá? Passou raspando da Terra
e acabou ficando estacionado lá. Não sei o que aconteceu com o momento dele, não sei o que aconteceu com a rotação dele, mas ele estacionou ali naquele ponto onde está Vênus hoje e virou o planeta Vênus. Essa é a teoria do tal de Vênus. Tá? O problema todo é que ele não conseguiu transformar isso em caráter científico. Primeiro, tá? Ele precisava dar algum tipo de evidência que pudesse ser verificada e aceitada pela ciência. Era simplesmente declarações e uma viagem da cabeça. Tá? A outra coisa, por exemplo, é que ele não teve um bom editor. O que significa isso? Ele nem sequer conseguiu vender a pseudociência dele sob a roupagem científica que o pessoal hoje está falando, que o Araci estava falando lá, tem que vender com uma roupagem científica. O livro dele foi muito rebuscado, tá? Não conseguiu mostrar o que ele queria a respeito disso. E como não tinha um conhecimento muito grande a respeito dessa situação, a respeito dos planetas e dessa teoria, mesmo que seja na década de 20, 30, tá? Ele não tinha dados suficientes para fazer nenhuma revolução. Então, ele não consegue, além de não apresentar evidência, ele também não consegue trazer nada novo que motivasse o campo a sair da letargia, da inércia que estava. E, principalmente, né, ele falhou em dar uma descrição clara na sua teoria. Quando tu vai postular qualquer coisa, mesmo que tu não tenha base científica, tu tem que conseguir fazer uma descrição simples. Algumas vezes esse simples não é tão simples assim, não é para todo mundo entender, mas uma descrição simples e clara daquilo que eu estou falando. Basicamente, né, porque é coisa poética lá que o Peters fala, né, indica a beleza da teoria como se fosse uma dançarina atrás dos 7 véus, só que esses véus nunca descem, ou seja, tá ali, a gente acha que ela é bonita, mas fica só para a imaginação, e era o que era a teoria do Velikovsky. Tá? Então, essas são como é apontado isso a respeito da teoria do Velikovsky. Então, eu vou usar uma das coisas que o Popper fala. Né? O Popper diz que a respeito assim, a melhor coisa que pode acontecer com uma teoria científica é ela poder ser falsificada, ou seja, tu criar uma forma de verificar se ela está errada. E não tinha como fazer isso. Então, por conta disso, nunca ela passou a ser ciência, ela ficou sempre sendo pseudociência. Vendo isso do ponto de vista científico, né, olha só, qual a razão de alguém querer testar algo que ninguém acredita? Se alguém propor que Marte é feita de queijo, aí o queijo Éden, por exemplo, qual seria a graça de cientistas tentarem testar essa teoria? Que posição eles iriam ganhar na avaliação de seus pais na história da ciência? É bem esse tipo de coisa, porque como tem uma motivação para fazer a investigação pouco nobre ou pouco científica, ou uma investigação que não acrescenta muita coisa, acaba que tu não faz isso evoluir. Então, essa é uma visão de como a ciência funciona. Resumindo a nossa conversa de hoje, que está quase acabando o nosso tempo aqui. Existem muitas formas de usar a linguagem científica para enganar pessoas. E aí, como eu falei para vocês, né, mesmo algumas opiniões científicas, em algum momento, elas foram consideradas como pseudocientíficas porque não tinham não conseguiam ter a validação de toda a comunidade. Por esse motivo, tá, que a gente tem que manter um pouco de vigilância. Isso aqui é uma frase que vocês podem ouvir um dia. Fulano, assim, ó, Felipe, tu aí que faz física, me explica como essa pulseira aqui funciona, pois é ciência pura. Tá? Tenho certeza que em algum momento da vida você vai acabar ouvindo isso. Tá? E eu ouvi várias vezes. Aí fudeu. Em festa de família. Tá? Festa de família, assim. Sim,
Luiz, tu faz física, né? Então me explica isso aqui, porque isso aqui é ciência pura. Tipo, putz, cara, não tem nada de ciência nisso. Não tem nada de ciência nisso. Porque fundamentalmente, tá? Quando as pessoas vendem com essa lábia, isso aqui é pura ciência, a ciência explica isso, criar modos vibracionais e cristais colocados na água que fazem a gente. Tem água magnética, tem jarras magnéticas onde tu põe água, a água fica magnética e ela é boa para tudo, tá? Na física 3 vocês vão saber, por exemplo, que mesmo que exista uma jarra magnética, no momento que tu botar no copo, a água deixou de ser magnética. A água não tem essa probabilidade. A não ser que tenha malha de ferro na água. E aí ela é ruim para beber. Tá? Aí eu deixo uma frase, que era uma propaganda de quando eu era adolescente, de um paraguaio tentando vender um videocassete pirata. Quando se perguntava assim, tá, mas qual a garantia? La garantia soy yo. É exatamente isso que todas as opiniões pseudocientíficas fazem quando tentam vender alguma coisa. La garantia soy yo. Gente... Se a garantia era ele, você tinha que levar ele para casa para assistir o vídeo? O brabo é você dobrar e botar ele dentro da caixa, né? A garantia sou eu. Tá bom, vamos lá então, pra você assistir. Vamos lá. Gente, eu vou combinar com vocês assim, que dia fica melhor para vocês para eu recuperar a aula da semana passada? Para mim, segunda-feira eu tenho aula às 13h10, então a partir desse horário eu tô... 1h30 pode ser? Ah, tu tem aula até às 13h10? Eu consigo. Não, a minha aula é das 13h10 até por volta de 4 e pouco. Podemos fazer 1h30. A gente tem difícil experimental, mas é só 5h10. Então 1h30 pode ser. Tá, 1h30 tá bacana. então a gente combina assim, ó. Na semana que vem a gente tem aula na segunda-feira. Quarta eu vou. Quarta-feira tem aula de novo. Segunda-feira, 1h30. Eu vou colocar o aviso lá assim que eu postar o vídeo dessa aula aqui. E eu já coloco lá o aviso para aula 1h30 na segunda-feira. Beleza então, pessoal? Ok. Beleza. Esse vídeo vai ser bom. Tem mais zoeira do que qualquer outra coisa. Tá, beleza então, gente. Abração. Até segunda. Abraço, até mais uma semana. Tchau, tchau.